amores, sejam bem-vindos ao meu canal Lusca Pensa. Para quem não me conhece, eu sou a Lusca Guimarães e antes de iniciar a temática de hoje, eu quero pedir que você assista o vídeo até o final. Se você gostar, você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, todas as notificações, que é para quando eu publicar um vídeo você ser notificado. E aqui do lado você deixa o seu like, dizendo que você gostou do vídeo, do conteúdo, tá bom? E lá embaixo você vai deixar o seu comentário, dizendo o que é que você achou, não só da qualidade do vídeo, que muita gente tá dizendo, ah, a qualidade é boa, ah, o cenário tá ótimo, muito obrigada, mas aí fala um pouco sobre o conteúdo do vídeo, que é importante pra mim saber se você gostou, se você quiser acrescentar alguma coisa, contar alguma experiência, eu adoraria ficar sabendo. E então, pessoal, primeiramente eu vou dizer que esse vídeo ele vai ser dividido em partes, porque é um tema que eu acredito que merece ser falado e falado de forma calma, não acelerando, como geralmente eu faço os vídeos acelerando por conta do tempo. Então eu já vou dizendo que eu vou dividir ele em partes, então vai ficar uma exclamaçãozinha aqui em cima, não, aqui, vai ficar uma exclamaçãozinha aqui em cima, e aí você, no final do vídeo, você clica na exclamação que vai ser direcionado para o vídeo seguinte, tá certo? Então, pessoal, o que eu poderia dizer para você sobre a temática de hoje é que existe N vídeos falando da mesma coisa. Só que a inscrita, muito obrigado pela sugestão, não vou dizer o nome porque ela não se colocou ali se poderia ou não citar o nome dela, mas ela me sugeriu falar sobre superação. E eu achei interessante porque no meu olhar, no meu ponto de vista, você vai encontrar, como eu disse, né, vários vídeos, você vai encontrar também no dicionário o significado mesmo dessa palavra, mas quando eu escuto superação, eu divido assim, super, ação. Então, para mim, super é algo que é grande, maior ou melhor, mega, sabe aquela coisa, nossa. E ação eu entendo como atitude. Então eu entendo que superação é uma atitude que você precisou tomar, que é uma atitude tipo extra, além, que vai além do que você acreditava que conseguiria, e você superou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu medo. Eu tinha muito medo de elevador, a ponto de não conseguir entrar no elevador. Eu travava, eu não conseguia. E quando eu entrava, eu ficava passando mal e no andar seguinte eu pedia para descer, porque eu ficava literalmente passando mal, com falta de ar. E eu não sabia que tinha fobia a lugares fechados. Então, foi interessante porque eu fui levando isso para terapia também, isso é importante. E foi interessante porque vez ou outra eu falava isso na terapia e eu fui me autoanalisando, me auto-percebendo e fui também me auto-regulando em relação a isso. Tipo, peraí, o que é que tá acontecendo? Por que que eu tenho medo? E por que que eu penso essas coisas? E comecei a ir aos pouquinhos entrando no elevador, descendo no primeiro andar, depois descendo no segundo, depois descendo no terceiro. E quando foi um dia, eu simplesmente deixei de ter aquele medo, aquele pânico de entrar no elevador. Hoje, eu vou dizer, não vou mentir pra vocês não, vou ser bem sincera, eu tenho um medinho, mas é um medinho, aquele medinho assim, do elevador parar, de não ter ar-condicionado, ou ventilação, ou tipo, ele despencar de vez. Claro, só coisa negativa, né? Mas assim, é a possibilidade. Mas um dia eu conversando com um segurança, um rapaz que ficava responsável pelos elevadores, e aí eu conversando com ele sobre isso, né? E ele falou assim: a probabilidade de um elevador despencar é a mesma probabilidade de um avião cair. Pouco se escuta falando sobre aviões caindo por aí. Não é todo dia que cai um avião. E assim, uma vez ou outra perdida, a gente escuta falar sobre um elevador que despencou, alguma coisa do tipo. Mas enfim, essa é a minha experiência, uma das minhas experiências de superação. Mas aí a gente vamos partir para um outro modelo, né? Um outro exemplo. Existe superação, por exemplo, no final de um relacionamento. Você tá com a pessoa que você ama e aí você termina o relacionamento ou a pessoa termina. De certa forma, você vai precisar superar aquele término. Então, é interessante porque quando você termina um relacionamento, você entra naquela fase de sofrimento. E o mais interessante é que muitas pessoas não sabem, mas isso é uma fase do luto.
Aí, como assim, Alusca? Ele tá vivo ou ela tá viva? Como assim eu tô na fase do luto? Vou te explicar melhor. Olha só, quando a gente perde algo, a gente que é representativo, que é significativo pra gente, que tem uma simbologia importante na nossa vida, e você perde de alguma forma, você entra assim num luto pela perda. Da mesma forma que nós temos as fases no ciclo da vida, que é o nascer, crescer, reproduzir e morrer, nós temos essas fases nos estágios do luto, onde é chamado, são 5 estágios, que são chamados de, o primeiro estágio, eu vou explicar para vocês,